8 livros na Federal. Primeiro livro, então, é um livro do arcadismo ou neoclassicismo. Ele é construído em versos, tem uma semelhança entre a vida do autor Tomás Antônio Gonzaga e a vida do eu lírico, que é o Dirceu. E existe uma exaltação do amor, tanto em relação a Marília, mas também em exaltação à própria imagem do Dirceu, ele como um homem formoso, como um homem benquisto, dono de propriedades, etc. Você observa a relação super forte do bucolismo, tem o pseudônimo que é usado aí ao longo de toda a história e, obviamente, tem também relações diretas àqueles termos em latim que fazem parte do arcadismo, que é o fugere urbem, fuja dos centros urbanos, procure um locus amenus, um lugar ameno, viva uma vida áurea mediocritas, uma vida medíocre, uma vida na média, e carpe diem, aproveite a vida, aproveite o amor. Segundo livro da Federal, chama-se Noite na Taverna, é um livro do romantismo, do Álvares de Azevedo, um autor típico da segunda geração modernista, que pode aparecer na prova como geração ultra-romântica, geração byroniana ou geração do mal do século. É um livro construído em 7 contos, os contos todos estão ligados entre si por uma técnica chamada narrativa moldura. Então você tem num primeiro momento a apresentação do cenário, vários amigos numa taverna, bebendo um monte, caindo de bêbado e conversando aí sobre a vida. Aí, cada uma das próximas histórias é de um personagem. Solfieri é o cara da necrofilia. Bertrand é o cara do canibalismo ou da antropofagia. O Gennaro é o cara que fica com a filha do mestre e depois com a esposa do mestre. E aí encontra os dois, o mestre e a esposa envenenados. Claudius Hermann é o cara que fica com a duquesa, que dá um remédio e deixa ela inconsciente e abusa dela, depois rouba ela, fica com ela e depois um dia chega em casa e encontra ela abraçada com o marido, os dois mortos ensanguentados. Tem o Johann, é o cara que pensa que matou um amigo, o Arthur, mas não matou, e além disso transa com a própria irmã e depois mata o próprio irmão. E por último, o último beijo, né, da noite, o último beijo, aparece a irmã do Johann entrando na taverna, depois que tá todo mundo nocauteado de bêbado. Ela mata o próprio irmão, que transou com ela, que se fingiu se passar por outra pessoa, vai até um homem na taverna, que até então era chamado de Arnold, e descobre que na verdade ele é o Arthur, que o irmão pensou que tivesse matado. Os dois dão um último beijo, Georgia se mata e o Arthur se mata também. Acabou a história. Terceiro livro é o livro Falência, do realismo ou naturalismo, né? Lembra que não dá pra enquadrar em uma escola literária só. Tem spoiler na capa do livro, fala sobre falência, só que a falência não é o principal ponto da história. Você tem um casal, Francisco Teodoro, casado com Camila. Eles são muito ricos, quer dizer, o Francisco é muito rico porque ele é comerciante de café, ele perde todo o dinheiro na bolsa e se mata porque é melhor ser suicida do que ser pobre. Aí deixa a esposa e os filhos, os 4 filhos. A esposa vai atrás de um amante, o amante não assume ela, Dr. Gervásio não assume ela. O filho, o único filho que ela tinha homem, também pica a mula, fica só ela, a Camila, a mãe, a filha Ruth, as 2 pequenininhas, a Lia e a Raquel, a sobrinha Nina e a empregada Noca. E aí elas vão morar numa casinha da Nina e descobrem que tem poder, descobrem que conseguem viver com dignidade mesmo não tendo homem, né? Que as sustentem, que cuide delas. Então você tem aí uma resistência feminina, uma noção de dignidade que não necessariamente vem dos homens. Próximo livro, Sagarana. Sagarana é da terceira geração modernista, ou pode aparecer na prova de vocês como pós-modernismo. O principal ponto de Sagarana que torna ele absurdo é a questão da linguagem. Então, o Guimarães Rosa, ele consegue construir uma narrativa que envolve neologismo, invenção de palavras, com regionalismo, uso de palavras específicas de uma região, e arcaísmos, palavras antigas, faz essa mistura construindo uma linguagem única, tanto que ele é chamado de bruxo das palavras. O próprio nome da história do livro, Sagarana, ele é um neologismo. Saga tem a ver com lenda e rana, a maneira de, então a maneira de lenda. É um livro que conta várias histórias da carochinha, né? Populares que o Guimarães ouviu e foi pondo no livro.
O burrinho pedrez, que comprova que os humilhados serão exaltados. A volta do marido pródigo, que faz um intertexto com a Bíblia. Lalino Salatiel, que sai aprontar um monte, volta e a esposa aceita ele. Sarapalha, a doença, a malária, que acaba com a cidade toda e ficam lá só os dois primos. Um conta pro outro que era apaixonado pela sua esposa. E aí é expulso e tem uma morte poética no portão da fazenda. Duelo é uma sátira, porque não tem duelo coisíssima nenhuma. Um marido pega a esposa no flagra traindo ele, faz toda uma arapuca e em vez de matar o amante, mata o irmão do amante, fica um correndo atrás do outro, enfim, acaba que o amante morre por problema no coração, mas deixa todo o dinheiro dele para um capialzinho, o Timpim 21. O Timpim 21 um dia encontra o marido e vinga a morte do amante, matando o marido. O Minha Gente tem um segredinho no nome, né? Minha Gente, MG, Minas Gerais, quase como uma homenagem aos mineiros, lembrando que João Guimarães Rosa era de Minas Gerais e todas as histórias se passam no interior de Minas. Ele vai falar sobre a possibilidade de todo mineiro dar seu jeitinho com muita graça, com muita inteligência, com muita expertise, com muita gentileza, ele consegue fazer tudo dar certo, né? Então, o primo era apaixonado pela prima, a prima dá o seu jeitinho ali e faz com que a amiga separe do noivo, a amiga fique com o primo e o noivo abandonado fique com ela. E todo mundo fica bem. São Marcos é uma história de intolerância religiosa, um homem que era atacado porque era negro e envolvido com feitiçaria, o João Mangolô, e o João Mangolô um dia se revolta, faz uma magia, deixa o nosso narrador cego, o narrador reza de São Marcos tão forte, vai até a casa do João Mangolô, eles discutem e definem que ninguém mais vai falar um com o outro, acabou. Corpo Fechado é a história de um homenzinho que resolve enfrentar o valentão da cidade. O valentão fala que quer ficar com a mulher dele antes dele casar, ele fala que não. Ele diz que não e vai pedir ajuda, pede ajuda pro delegado, pede ajuda pro padre, todo mundo fala, não posso fazer nada, ninguém vai contra o valentão, até que ele procura um mago da cidade que vai fazer uma feitiçaria, vai o quê? Fechar o corpo dele. Só que isso tem um preço, ele vai ter que dar a mulinha dele que ama de paixão, a beija-fulô, mula. E ele dá a mulinha, o mágico fecha o corpo dele de fato e ele consegue finalmente enfrentar o valentão. Acaba que ninguém acredita, mas ele mata o valentão da cidade com uma faquinha, né? Além disso, a gente tem como penúltima história Conversa de Bois, de fato são bois conversando, tem uma construção narrativa muito interessante, porque tem do boi ao longo das histórias, e eles decidem se vingar ali, proteger um menino que tá babando pelos olhos, tá chorando, né? Então eles dão um coice assim na carroça, cai o cara que tava tocando a carroça, que era amante de uma família, né? Ele se envolvia com a mãe do menininho e a roda da carroça passa no pescoço e ele morre imediatamente. E por fim, A Hora e a Vez de Augusto Matraga conta a história do Augusto Matraga, nosso personagem principal, que sai do inferno. Ele era um homem terrível, violento, agressivo, mulherengo e quase morre humilhado, apanha dos seus antigos capatazes, é marcado igual gado e ele resolve, eu vou entrar no céu nem que seja no porrete. E realmente, se torna um homem tão bom, que acaba matando um amigo e o amigo mata ele também simultaneamente, só para proteger uma família que ele nem ao menos conhecia. Então ele entra no céu mesmo com o porrete. Próximo livro, Morte e Vida Severina. Lembra que é um livro que envolve verso e teatro, então a gente pode entender como um poema dramatizado ou como uma peça poetizada, vai misturar, tá? Dividido em 18 partes, você tem a imagem do Severino retirante. Severino, palavra Severino, que você pode entender como um substantivo próprio, o nome de alguém, mas também como um adjetivo, que sai do interior da Paraíba, segue o rio Capibaribe que não é perene, seca em alguns lugares, ele fica com medo de se perder, mas segue viagem, encontrando a morte em cada bioma onde ele passa, em cada região que ele passa. No livro é falado do agreste,
É falado do sertão, é falado da zona da mata, até que ele chega no Recife, e lá no Recife, quando ele pensa que as coisas vão dar certo, ele descobre que não, né? Os retirantes chegam lá só pra morrer. Quando ele decide se matar, se jogar da ponte, jogar pra fora da ponte e se jogar pra fora da vida, ele conversa com o José, mestre Carpina, pergunta o que ele acha sobre isso, e bem na hora um bebezinho nasce. Todo mundo vai em torno do bebezinho, e na volta o José explica pro Severino, fala, olha, eu não consigo defender essa vida tão severina, tão difícil, mas a vida acabou de se defender, ela, mesmo tão sofrida. Né? Então a imagem, a mensagem de Jesus, lembrando que Morte e Vida Severina é auto de Natal de um pernambucano, certo? Próximo livro é um diário, Quarto de Despejo, ou Diário de uma Favelada. Então vai contar sobre a vida da Carolina Maria de Jesus. Lembrando que, apesar de se chamar diário, não é publicado, não é escrito diariamente, tá? Então, tem alguns momentos em que ela fica meses sem escrever nada no diário. E, além disso, apesar de se chamar diário, não é de foro íntimo, ela escreve para ser lida, ela deixa claro ao longo de determinados momentos que ela escreve para que as pessoas leiam e saibam, né, como é a vida de um favelado. Ela fala de São Paulo, da favela do Canindé, de um lugar completamente abandonado. Ela fala de pobreza, ela fala de violência, ela fala de racismo, ela fala de machismo. Ela que é a mãe solteira, abandonada, com 3 filhos, catadora de lixo. Então ela vai trazer toda essa vivência dela pro diário, para mostrar para todo mundo como é que vive um favelado. Lembrando que tem uma metáfora no próprio nome do livro. Quarto de Despejo é o nome do cômodo da casa onde joga-se o lixo. Então ela diz que em São Paulo, o centro de São Paulo é a sala de estar, é o lugar nobre, onde é bonito, onde as pessoas se sentem bem. Ela mora no quarto de despejo, onde é colocado o lixo. Aí logo em seguida a gente tem 9 Noites, do Bernardo Carvalho. Lembrando que nesse livro ele é super ousado, né? Um livro contemporâneo, ousado porque são 2 narradores e eles vão intercalando ao longo do livro. São 2 narradores que falam de tempos diferentes, em circunstâncias diferentes. É um livro que borra as fronteiras entre ficção e realidade. Então ele usa como base um acontecimento real. Existiu de fato um antropólogo que em 1939 aqui no Brasil se matou, chamado Bulquen. E a partir desse suicídio, que aconteceu de uma maneira muito estranha, porque antes dele se matar, ele se corta inteiro e depois ele se mata, os nossos narradores, eles vão refletir, vão pensar e vão falar sobre. O primeiro narrador é o Manuel Perna, a pessoa que conheceu o Bulquen, esse antropólogo, e passou 9 noites com ele, que se tornou amigo dele, e talvez amigo porque era silencioso, porque não ficava questionando nem perguntando nada, e o nosso jornalista, que em 2002 resolve investigar o porquê que ele se matou. Ele levanta várias hipóteses. Talvez o Bulquen tenha se matado porque ele tinha uma doença degenerativa ou então uma doença infecciosa, tanto que ele fala para as pessoas desinfetarem a carta depois que lerem, porque quando ele se mata ele deixa cartas. Ele pode ter se matado porque ele tinha problema com a família, a mãe e o pai tinham acabado de se separar, eles tinham um relacionamento bastante conturbado. Ele pode ter se matado porque ele era gay. Existe uma suposição dele ter se envolvido com um amigo fotógrafo que veio para os Estados Unidos e que, sem perceber, o nosso jornalista acabou conhecendo ele. E, além disso, ele também, o Bulquen, pode ter se matado por uma questão de ter tido um filho, que até então era criado pelo fotógrafo e depois, na verdade, não era dele, né? Então, são várias hipóteses. E qual delas é verdadeira? Não sabemos. O livro acaba sem o nosso narrador descobrir a resposta. Ele está muito distante temporalmente, geograficamente, e por mais que ele vá até o Xingu, que ele vá até os Estados Unidos para tentar entender, ele não consegue descobrir o porquê que realmente o Bulquen se matou. Então o livro acaba com essa interrogação. E aí a gente chega no último livro da Federal, que chama-se O Livro das Semelhanças, é um livro de poesia. Cada poesia é independente, não tem relação entre si, né? E também não tem uma forma, uma estrutura pré-estabelecida. O que a gente sabe é que nesse livro, ele é dividido em 4 partes. Você tem aí, na primeira parte, chamada livro, que é super metalinguístico, então ele vai ter poesia sobre capa, contracapa, nome do autor, motivos para você ler o livro, motivos para você olhar para o mundo de maneira poética.
A segunda parte chama-se Cartografias, então são poemas em forma de que relacionam mapas, que relacionam distâncias geográficas e que principalmente tem uma temática de amor bastante latente. A terceira parte do livro, Visitas ao Lugar Comum. A autora pega expressões populares, perder a hora, perder a cabeça, e ela vai desfazendo a construção, a ideia que a gente tem dessas expressões. Nessa terceira parte do livro tem uma relação muito direta entre a mistura da conotação com a denotação. Então a linguagem figurada e a linguagem literal, figurada e literal é ótimo, figurada e literal e assim por diante, né? Então, perder a cabeça e achar a cabeça perdida atrás do móvel. Denotativo e conotativo. E, além disso, a quarta parte é o livro das semelhanças, onde ela traz mesmo reflexões mais filosóficas, onde tem uma leitura mais densa, traz questões da psicologia. Tem, inclusive, o próprio poema chamado Livro das Semelhanças, em que ela procura tantas semelhanças inusitadas para chegar à conclusão de que, quando se busca muito semelhança, é porque você está tratando de uma coisa extremamente singular, né? E intertexto aí, ao longo de todo o livro, você tem alguma relação com outros autores ou então com outras obras. Para o livro das semelhanças, saber dessas 4 partes. O livro metalinguístico Cartografia, que vai falar exatamente sobre mapas e amor. Visitas ao Lugar Comum, a mistura entre denotação e conotação. E o livro das semelhanças, mais reflexivo e filosófico. Certo, pessoas? É isso, esses são os 8 livros da Federal.